E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos à análise do jogo de número 10 do Campeonato Mundial entre Jing Liren e o desafiante Gukesh do Marajo. Até agora estamos empatados com 4,5 para cada e se continuarmos assim, isso favorece o Jing a se tornar bicampeão mundial de xadrez, uma vez que ele possui uma grande vantagem no desempate que será feito nas rápidas. Então, Jing provavelmente quer empatar, ou seguir empatando, jogando posições sem risco, e o Gukesh gostaria de tentar bagunçar um pouco as coisas com as peças pretas, porque se continuar empatando, eu já vou cravar, Jing Liren muito provavelmente será o novo campeão mundial, né? O atual campeão mundial vai manter a coroa por mais um ano. Então, vamos lá. O Jing joga peão D4, temos cavalo F6, cavalo F3, D5 e bispo em F4, então isso daqui é um sistema London, e nessa posição, ao invés de liberar o bispo de casas escuras e jogar para a linha principal, seria um lance tipo C5 aqui, você não compromete o bispo a ficar preso, o Gukesh toma a mesma abordagem que ele tomou na última vez que o Jing jogou a London, joga peão em E6. Isso daqui vai ser um problema mais tarde, porque esse bispo ele verdadeiramente não tem um escopo de entrar para a partida, e o Jing joga o lance peão em E3. Temos C5 agora por parte do Gukesh, contestando o peão central do Jing, e o Jing joga o simples bispo em E2 desenvolvendo. Aqui agora o Gukesh joga bispo em D6, ofertando uma troca de bispos, e nessa posição nós já temos uma decisão interessante por parte do Jing. Natural aqui seria você ou realizar a troca, e o objetivo seria você estar trocando o seu bispo, abre aspas, mal, que é o bispo que é da mesma cor da cadeia de peões, pelo bispo bom do seu adversário, e aí você fica numa situação onde, por exemplo, os bispos restantes, eles são bispos de mesma cor, mas de qualidades muito diferentes. Você vê? Esse bispo ele tem um escopo muito limitado, enquanto esse não é atrapalhado pela cadeia de peões. Ou, né, outra ideia natural por parte do Jing seria voltar o bispo, e se o adversário capturar, ele abre a torre. Mas o Jing joga um lance aqui D por C5, que é o lance da máquina na realidade, permitindo, se o Gukesh quiser, a dobra de peões que levam o jogo desbalanceado. Então, se bispo toma bispo, aqui o Jing tem peões dobrados, com esses dois peões de F, só que ele possui um forte controle na casa de E5, e a estrutura de peões do Gukesh vai ficar fixa por conta desse peão pelo restante da partida, muito provavelmente. Tem a ideia do dama em A5 recuperando o material, é um cheque quando você defende dama por peão de C, aí, por exemplo, um roque, dama em B6 ameaçando o peão de B, e existem ideias de você jogar para deixar o peão envenenado, né? Se o adversário toma, tem cavalo B5 dando um monte de problema, e o jogo ficaria bem caótico a partir daqui. No entanto, o Gukesh, surpreendentemente, captura o peão de C, não vai para a linha caótica, deixa a posição um tanto quanto simétrica. Jing então contesta o centro com o peão em C4, e agora o Jing está buscando a simetria da estrutura de peões, trocando o peão de C pelo peão de D. Nós teremos essa estrutura final aqui, ó, onde nós possuímos 4 peões na ala do rei para as brancas, 4 peões na ala do rei para as pretas e 2 para cada na ala da dama. Então a posição simétrica, ela muito provavelmente sinaliza o empate, que na verdade favorece Jing Liren. Temos o roque por parte das pretas, o roque das brancas, cavalo em C6 desenvolvendo, cavalo em C3 desenvolvendo também, D por C4, bispo por C4, e é nessa posição que o Gukesh precisa fazer alguma coisa para tentar gerar jogo a partir dessa posição morta completamente simétrica. Aqui, o Gukesh pensa durante 25 minutos, e existem alguns problemas na posição do jogador de pretas que ele precisa resolver. Então, o primeiro problema é o problema do bispo mal. Então, existe aqui a possibilidade de você simplesmente jogar o lance B6 para tentar jogar para algo como bispo na casa de B7. E nesse ponto, você gera algum grau de enfraquecimento nas casas claras na ala da dama, mas nada problemático, certo? Existe uma ideia aqui por parte do Jing de jogar dama em A4, ameaçando o cavalo, depois de bispo em B7, você pode ocupar a coluna aberta com o tempo na dama. No entanto, o Gukesh vai para a segunda ideia, que na verdade é uma ideia interessante, tentando gerar jogo de cavalo em H5. E aqui ele está tentando gerar uma posição novamente que tem algum grau de desbalanceamento, porque o bispo das brancas está, na verdade, numa posição meio precária, onde ele pode ser perseguido, e a depender, se tivermos uma troca de cavalo por bispo, pretas vão ganhar o par de bispos e, de alguma maneira, provar que existe uma vantagem na posição. Nessa situação, existem duas ideias principais para as brancas, a primeira sendo cavalo em E4, onde você não aceita perder o par de bispos. Então agora, se pretas tomam o seu bispo, você toma o bispo das pretas, e tá tudo igual novamente. Temos ainda uma posição de 2 cavalos para cada um bispo para cada um, e o Jing mantém a simetria. E se por um acaso você, depois do cavalo em E4, tira o bispo daqui,
as brancas têm como forçar a trocas com o bispo em D6, ameaçando o bispo e ameaçando a torre. E você não deve voltar o bispo, por exemplo, para uma casa como B6, porque aí o bispo em D6 ele simplesmente vira um monstro. E não somente ele gera uma casa para o bispo apoiado pelo cavalo, como também o jogador de brancas está numa posição muito melhor. O cavalo está meio caindo aqui na posição, brancas têm muito mais atividade e a vida é boa. Ao invés disso, o Ding vai para bispo em G5, dando uma oportunidade para o Gukesh perseguir o bispo se quiser. Aqui o Gukesh pode trocar damas para sair do escopo do bispo, é claro, e depois perseguir o bispo com H6, seguido por G5, e depois tomar o bispo de cavalo. Ou ele pode jogar algo muito semelhante, F6, seguido de G5 e bispo por cavalo, e gerar um jogo extremamente interessante, onde ele possui par de bispos, no entanto ele gerou alguns enfraquecimentos aqui na ala do rei. Nessas linhas, por incrível que pareça, tem a ideia do G4 das brancas. Então, por exemplo, dama toma, torre toma, H6, bispo em H4, G5, a gente tem G4 como lance possível. Se você toma o meu bispo, eu tomo o seu cavalo, e a gente tem essa estrutura de peões completamente bagunçada aqui na coluna H, e o jogo ele ficaria extremamente caótico. É provavelmente a melhor chance do Gukesh, gerar esse tipo de jogo caótico para forçar um resultado decisivo para qualquer um dos lados e evitar os empates. O que a gente tem na partida? Bispo em E7. Permitindo uma troca. E agora vai trocar tudo, a estrutura segue simétrica e isso parece, na verdade, favorecer o Ding. Apesar de que você pode argumentar, né, você poderia discutir comigo aqui, falar, pô, pro Gukesh tá ótimo, né, empata a posição de pretas e tenta ganhar quando tá de brancas. Eu argumento que qualquer empate aqui favorece o Ding Liren e eu fico livre aí para discutir isso com vocês nos comentários, mas a partir daqui a posição ela fica verdadeiramente morna. Você vê cavalo em E4 apoiando o bispo. E aí, por exemplo, se bispo toma, tem cavalo toma e talvez depois do cavalo em F6, dama em C2 gerando teminhas de checkmate, mas eu duvido que o Gukesh ia jogar, sei lá, peão em H6, cavalo toma e cair no checkmate como dama em H7 mate aqui. Ao invés disso, o Gukesh apenas volta o cavalo. Nós temos aqui agora cavalo por F6, bispo por, dama por D8 e uma última decisão interessante por parte do Gukesh é tomar de torre em vez de tomar de bispo. Por quê? Se você toma de bispo, aí a troca leva a essa situação onde, beleza, o jogo tá bem morno, não tem nenhum grau de desbalanceamento. Então o que o Gukesh faz? Ele toma de torre, permitindo o bispo tomar bispo, dobrando os seus peões. E agora a posição ela não está mais tão morta, porque existe essa estrutura de peões dobrados para as pretas, que assegura um pouco mais de controle central, com lance F5, caminhando o rei aqui para a casa de F6, mas ele assume esse peão na casa de H7, que é um peão isolado. Temos torre de F em D1, ofertando a troca de torres, bispo em D7, torre em C1 e bispo em E8. Então mantendo tudo sólido e conectando as torres. Você vê o bispo mal que a gente comentou? O lance E6, ele basicamente condena esse bispo a essa existência dentro da cadeia de peões, onde todos os peões das brancas atrapalham o bispo e não deixam que ele se ative. Infelizmente, para as brancas, isso não acaba sendo suficiente. Temos a troca de torres, os dois jogadores centralizando os seus reis, A3 para parar a ideia de cavalo em B4, tentando impedir que o adversário ative peças, F5 gerando a casa de F6 para o rei, rei em E1, rei em F6, bispo volta para E2 para poder, de certa maneira, né, ativar a torre ao longo da coluna C, e cavalo em E7 por parte do Gukesh. Esse lance aqui é interessante porque, normalmente, quando tem uma coluna aberta, você não quer deixar o adversário infiltrar. Cavalo em E7 está convidando a infiltração de torre. Por quê? Ele quer trocar com torre D7, é isso? Ele quer jogar torre D7 e trocar? Não, ele quer prender a torre do Ding com bispo em C6. E agora o Ding vai ter que rebolar para não perder a torre. Um lance como o cavalo em E5, que entrega o cavalo para tomar o cavalo. E nessa posição, na realidade, a torre do jogador de brancas está correndo algum risco. Claro que o Ding não morde a isca, ele apenas joga G3, que é um lance posicionalmente bonito, coloca todos os peões em casas escuras, que é o que você quer fazer quando temos um final como esse, ao mesmo tempo você está melhorando o seu bispo e piorando o bispo do adversário, que agora não tem escopo nenhum. Temos torre em C8 ofertando uma troca, o Ding aceita a troca, depois ele joga cavalo em D2, cavalo D6 e cavalo em C4 ofertando a troca de cavalos. Rapidamente a troca é aceita, e agora, para o Gukesh não correr risco de perder, ele só precisa fazer a mesma coisa que o Ding fez, colocar todos os peões nas casas escuras, para que esse bispo não tenha nenhum alvo, centralizar o rei, não tem risco nenhum. Então bispo C6, certo? F4, é um avanço que coloca os peões em casas escuras e basicamente não deixa o Gukesh fazer o mesmo com o seu E5. E6, começando a fazer isso na ala da dama, rei D2, rei E7, rei C3, rei D6, e os dois jogadores estão ocupando casas centrais.
P4 por parte do Jing, né, avançando o peão ainda em casa escura, pegando espaço na ala da dama. F6, rei D4, H6 e agora os dois jogadores começam a repetir lances de bispo. E a partida finaliza em um empate. Essa partida foi bem sensal, para falar a verdade. No entanto, ela progride o campeonato de uma maneira ou de outra. Pode parecer que não, pode parecer que mais um empate não progride o campeonato em nenhuma direção, mas o meu argumento é que o Gukesh está ficando sem tempo. Aqui, eu acho que o Gukesh precisa, com as duas partidas que ele tem de brancas amanhã, e depois a outra, acredito que na terça-feira, ele precisa jogar para vencer. E ao jogar para vencer, para posições desbalanceadas, para posições agudas, ele vai arriscar perder também. Então, muito provavelmente, o Gukesh agora está se sentindo pressionado a tomar algumas decisões arriscadas para a partida não... promete, na verdade, não ir para o desempate que favorece Jing Liren. De uma maneira ou de outra, tudo de acordo com o planejado para o Jing, um passo a mais para ele se tornar bicampeão mundial. Bem, sinta-se livre para discordar de mim nos comentários, bora discutir. Um abraço e até a próxima!